Bem, amigos do Quinto Elemento, estamos de volta ainda na Itália. Na verdade, eu gravei o programa um dia antes do que geralmente eu gravo. Daqui eu já vou direto para o aeroporto. Então você está acompanhando meus últimos momentos de plena alegria aqui na Itália antes de voltar para a amadíssima Lisboa. Mas eu confesso que vai deixar saudades esse momento. Mas é aquela história, né? O editor aí, a turma do Quinto Elemento, não me deixa em paz. Tem que trabalhar nas férias, fazer puxando fio de madrugada. Lembre-se que a gente grava, por causa do nosso estrela máxima, que é o Kim, às 6h30 do Brasil, às vezes 11h30, meia-noite da Itália ou da Europa. Não é fácil, meu caro. Mas vamos falar de geoeconomia. Mas antes, eu vou pagar a minha dívida, dar aquele abraço e beijos para quem pede. Eu leio todos os comentários. Não se esqueçam, de comentar, compartilhar, toda aquela história, né? Fazer like. É importante porque ajuda a divulgar o nosso vídeo e crescer o nosso canal. Você já sabe disso. Mas pode continuar comentando, porque eu leio todos os comentários, fazendo elogios e críticas, sem nenhum problema. Então vamos aos beijos e abraços. Ana Flávia de Blumenau, que agora está aqui na lindíssima Itália. Abraços para Tati e para Eduardo Jonata. Acho que é isso, né? O Davi de Caruaru, Leonardo de Marabá, Jocineia e Caio de Sumaré, Edu Dória, com acento e calça larga, ainda bem, graças a Deus. Solange Macedo, de Pernambuco, Marília, de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, Parcão, Calçada da Fama, Arlene Antônio, de Cuiabá, Nilvânia, de Pernambuco, Mirtes, de Pouso Alegre, Lorde de Betim, Vânia, de Itaquera, Grande Itaquera, João de Campo Maior, do Piauí, Eliana, de Cuiabá, Raquel, de Goiânia, Bruno, de Recife, Geni da Moca, essa é a raiz, Ana Lúcia, de Mairiporã, Rodrigo, de Jataí, Olga, da Bahia, Rodrigo, dos Grotões de Goiás, e Luiz de Araras, também tem a Gleides, Simone de Foz do Iguaçu, Aldelônio de Roraima e a nossa Flávia, a grande Flávia, a fã número 1 do Geoeconomia. Um beijão para você especial que está sempre comentando. Geandre Fadre, Mônica de Ribeirão Preto, meu xará Arthur e Breno do Paraná, grande Jorge de Portugal e Jean Vera de Gravataí. Bom, agora vamos falar logo do que interessa. Ucrânia, meu caro. Ucrânia tem um batalhão especial que se tornou, de certa maneira, enorme, né? E isso aconteceu após a derrota do nazifascismo. O que aconteceu? As potências ocidentais, com os Estados Unidos, inclusive na vanguarda, começaram a recrutar quadros nazis para a indústria militar e para os serviços secretos. Já falamos isso no Geoeconomia. Eu estou lembrando aqui para vocês entenderem a profundidade das coisas que acontecerão no mundo. E essas forças policiais, esses caras foram inclusive para forças policiais e forças armadas. Inclusive, alguns foram para certos batalhões de guerrilha que a OTAN estava montando e monta ainda, como estratégia de defesa, caso ela seja atacada e perca de forma geral. Foi uma estratégia montada pelo Churchill, criar grupos de guerrilha paralelos à OTAN, mas submissos a ela, caso houvesse uma derrota na época da Segunda Guerra Mundial. Essa estratégia permanece até hoje. Na época, o Churchill chegou a falar: caso nós percamos a guerra, é hora de queimar a Europa. Ou seja, usar um terrorismo de Estado, de uma guerrilha de Estado, fazendo com diversas guerrilhas, movimentos de guerrilha civil, para acabar derrotando o sistema, o nazismo, caso ganhasse. Enfim, houve certamente milhares de casos de contratação, então, desses nazistas para trabalhar dentro dos governos. Vou dar alguns exemplos que eu já disse no passado, mas vale a pena lembrar. Reinhard Gehlen chegou a ser chefe do Serviço Secreto Militar da Alemanha nazista na Frente Leste, foi contratado. Klaus Barbie, que era o famoso carniceiro de Lyon, alto quadro da Gestapo. General Adolf Hausinger, chefe do Departamento Operacional do Alto Comando do Exército da Alemanha nazista, que em 1961 foi nomeado presidente do Comitê Militar da OTAN. Entre os cientistas, por exemplo, os Estados Unidos recrutaram Werner von Braun, que desempenhou um papel importantíssimo no desenvolvimento do programa especial americano, e muitos outros nomes, importantes quadros da indústria de produção de armas químicas e biológicas, destinadas a ser usadas na guerra de extermínio
contra a União Soviética e depois utilizadas também em guerras promovidas pelos Estados Unidos contra vários povos do mundo. Esses caras foram contratados e foram recrutados para trabalhar para esse novo serviço do mundo livre. Conta-se, aliás, vários membros que acabaram sendo de grupos nazistas e acabaram sendo incorporados dentro do exército ucraniano formalmente. Lembre-se que, dentro da história, batalhões nazistas, a Ucrânia sempre gostou do regime do Bigodinho e colaboraram inúmeras vezes com esse exército alemão, que era invasor. Eles ajudaram a perseguir e matar milhões de judeus e até mesmo cidadãos ucranianos que resistiam à ocupação alemã. Esses caras destruíram várias aldeias, que foram várias Guernicas, várias Orador, várias Lídice, e foram acusados de participar na resistência a essa barbárie alemã. Um dos mais destacados foi Stepan Bandera, chefe de um grupo cujo objetivo político era de consolidar uma nova ordem étnica na Europa. Exatamente, Europa do Leste, óbvio, e destruir a sediosa influência judaico-bolchevique. O ódio aos russos e aos judeus vem de longe dentro de um determinado grupo ucraniano. Por isso, Bandera foi proclamado herói da Ucrânia pelo governo americano de Kiev e que está até hoje dentro desse batalhão a lutar contra a Rússia em defesa de certos princípios e valores europeus comuns. Para a Europa, calhou que essa sorte, esses criminosos de guerra viraram heróis da liberdade. Eu digo isso porque exatamente quando eu estive em junho agora no Fórum de São Petersburgo, nós vimos e ouvimos diretamente de várias fontes sobre como o exército ucraniano foi dizimado. Por isso é que, de certa forma, nesse acordo de paz, o Zelensky está pedindo uma garantia de proteção, porque simplesmente ele não pode e não vai conseguir refazer o seu exército. Mas existe um outro motivo. Apesar desse exército estar sendo dizimado, o que já está sendo discutido, isso foi discutido em junho claramente em vários fóruns, é que esse batalhão especial que sairia depois dessa pós-guerra, onde eles não teriam mais a sua soberania, seja porque perderão territórios para a Rússia, seja porque terão uma influência gigante da Europa e dos Estados Unidos. Então será um batalhão sem pátria, sem país, e que não será incorporado oficialmente à OTAN, será alocado na África. Veja, da mesma maneira, nós sabemos que existiu dentro da Rússia o grupo Wagner, onde o Prigozhin, inclusive, o famoso Prigozhin, foi morto, desculpem, foi um acidente, o avião explodiu, casualmente. Bom, mas ele foi morto, quer dizer, um acidente. Mas esse batalhão, de repente, sumiu dos noticiários. Por quê? Na verdade, ele não sumiu. Ele foi alocado ainda na África, sob um novo comando, respondendo diretamente ao exército russo, mas também alocado em lugares da América Latina, inclusive, mas não se limitando à Venezuela. Esse batalhão ucraniano, que também tem uma visão, um caráter de milícia, de batalhão especial nazista, já está sendo realocado para lutar na África. Veja, de igual maneira, como disse, esses grupos do Wagner e os ucranianos lutaram na África, mas o grupo Wagner já está dentro da América Latina. Inclusive, existem fábricas de armas construídas na Venezuela que são de interesse da Rússia, da China e dessas milícias de guerra profissionais. Veja, todo esse momento também interessa, de certa maneira, aos Estados Unidos, ou seja, mandar esses grupos ucranianos para a África é de interesse americano, porque enfrentará os cartéis, mas também terá um papel de ocupar espaços específicos que a gente já discutiu, de terras raras e commodities. Não por menos, meu caro, é importante entender o papel dos cartéis. Os cartéis sempre foram um braço também, uma espécie de milícia armada do setor financeiro globalista mundial. E isso é muito importante para compreender, porque grande parte da enorme lucratividade dos bancos, como eu já disse no passado, vem das operações permitidas de lavagem de dinheiro. Aliás, a realidade é que toda lei de lavagem de dinheiro no mundo significa uma coisa simples. Não é que eles estão combatendo a lavagem de dinheiro. O que tem por trás é garantir que o monopólio da lavagem de dinheiro pertença aos bancos. Tanto é
que na história da humanidade, meu caro, você vê apreensões de cartéis, você vê operações Lava Jato, operações contra a corrupção, mas os bancos, coitados, nunca tem nada a ver com isso. As empresas fecham, mas, por exemplo, o Banco Safra, na Suíça, faz um mero acordo e paga uma multa baseado na propina. Ou seja, enquanto empresas estratégicas fecham por corrupção, empresas bancárias nunca são fechadas. No máximo, eles fazem um acordo e pagam alguma multa. Isso aconteceu com o BES, isso aconteceu com o Credit Suisse em Paris, meu caro, e agora com o Safra na Suíça. Veja, haha, existe um grande motivo para isso. Os cartéis sempre tiveram uma relação muito próxima e muito íntima com os bancos. E o Trump e o novo modelo de inteligência americana sabe disso. Até porque o negócio global de cocaína, meu cara, está crescendo como nunca, nunca antes. Claro, o vício em drogas na Europa cresceu tão rápido nas últimas 2 décadas que ultrapassou os Estados Unidos como o maior mercado de cocaína. Enquanto os narcotraficantes agora estão virando conglomerados e, portanto, eles conquistam também novos usuários no Oriente Médio e na Ásia. Só que lotado de dinheiro, os cartéis da América Latina estão se diversificando das drogas para uma série de outras atividades criminosas. A produção de cocaína, ela é moldada também por uma espécie de geografia. Veja, a coca, que é a planta da cocaína, só pode crescer, meu caro, em um ambiente específico, concentrado, por exemplo, na região dos Andes, na América do Sul, no Peru, na Colômbia, na Bolívia. E são os únicos países que cultivam realmente a coca. Apesar disso, a produção está em alta, extremamente forte, graças, em grande parte, a esse aumento nas áreas cultivadas na Colômbia. Não por menos, meu caro, os últimos números da ONU mostraram que existem 25 milhões de usuários de cocaína em todo o mundo. Veja, existe uma política do vício, há uma ideologia do vício que se assenta, inclusive, na política liberal. Não se esqueça, eu sempre digo que o liberalismo não é apenas um erro econômico, mas é um erro antropológico. Ele parte do princípio que a sua vontade é o que vai definir a própria referência moral. O homem sem nenhuma restrição. Os anarcocapitalistas acabaram produzindo a teoria queer. Não se esqueçam disso. Porém, eles ainda defendem as pautas agora de desregulamentação das drogas, que é uma pauta dos bancos. Para quê? Para que esse grande universo de dinheiro e uma estrutura que ficou gigante, que é a indústria do vício, que também existem outros tripés, que são a indústria das drogas, a indústria dos jogos, por exemplo, das bets no Brasil, e a indústria da pornografia. Tudo isso mexe no mesmo modelo de vício. Então, esses caras hoje, através das pautas liberais, com o apoio dos grandes bancos, querem legalizar e fazer a maior lavagem do dinheiro no mundo, que é a legalização das drogas. Uma vez legalizado, tudo para trás deixou de ser crime. Não existe mais tráfico de drogas. E esses trilhões de dólares poderão, então, abastecer legalmente os grandes estados, que hoje só têm um grande objetivo: sugar o máximo de dinheiro do cidadão para garantir a sua tecnocracia, mesmo que tenha que se aliar e perdoar os cartéis. Os Estados Unidos, por exemplo, hoje, são um dos maiores destinos para essas remessas de cocaína, que chegam em grande parte através de rotas no Oceano Pacífico. A Europa, por sua vez, também, meu caro, é um grande e enorme consumidor e está recebendo entregas, principalmente da Venezuela e do Brasil. E alguns lugares da África e parte da Ásia estão impulsionando o crescimento de novos usuários de cocaína no mundo. O custo financeiro, meu caro, do comércio de cocaína também vem com um custo humano enorme, destruição das famílias, de vidas. Mas a cocaína, que costumava ser a droga mais comumente usada em overdose, está ficando suave, né? Agora, nós vemos que o maior número de mortes relacionadas à cocaína ocorre nos Estados Unidos, seguindo também pela França, Canadá, Reino Unido e Brasil. Porém, como eu disse, ela está ficando suave, porque nós temos os opioides e também a indústria de vício dos tranquilizantes. Por isso que existe uma grande propaganda, ou mesmo, não digo propaganda, mas uma realização mesmo de meios para criar a indústria da ansiedade e do TDAH e de todas as doenças, porque é necessário criar novos remédios psiquiátricos para acalmar você. Não por menos, a Tabata no Brasil, por exemplo, já tem um projeto para garantir atendimento psicológico nas escolas.
povoar as escolas de psicólogos. Ao invés de ser um problema de saúde, já vira um problema de doutrinação psicológica. Veja, meu caro, tudo isso está aliado a essa grande indústria do vício. Não se esqueça que na Guerra do Ópio, a China foi humilhada exatamente porque, naquela época, a Inglaterra fez com que a China ficasse viciada no ópio. E quando eles precisaram fazer com que o povo não resistisse mais, parte da sua estratégia foi exatamente cortar o acesso do ópio ao povo chinês. Imagine, liberação das drogas. Nós já temos problemas sérios de educação, comida. O que vai acontecer? Nós vamos permitir, por exemplo, que o povo brasileiro, viciado em drogas, dependa, de fato, de uma outra nação, ou agora nós vamos ter que ter um plano nacional de drogas para poder abastecer e garantir o suprimento dos nossos drogados. Ou seja, ao invés de plantar comida, agora nós temos que também fazer e plantar drogas e cuidar e produzir drogas para garantir a nossa soberania. Vira um problema de segurança nacional. Você já viu um drogado? Você sabe que esse cara tem toda a capacidade de simplesmente, às vezes, bater na mãe, vender tudo para conseguir o que ele precisa. O que você acha que ele fará com a Amazônia em grande número se, de repente, cortarem os suprimentos de cocaína ou de drogas no Brasil? Por isso, meu caro, que na semana passada os Estados Unidos começaram a enviar tropas para a América Latina para enfrentar um problema grave de segurança, que são os cartéis de drogas na região. Tropas das Forças Aéreas e Navais foram despachadas pelo Departamento de Defesa americano para o sul do Mar do Caribe. Uma autoridade militar americana disse a Reuters que, no total, meu caro, cerca de 4.000 marinheiros e fuzileiros navais estão sendo mobilizados no esforço do governo Trump na região sul do Caribe para olhar a Venezuela. Essa autoridade ainda disse a Reuters que, sob condição, óbvio, de anonimato, que ninguém sabe quem é, o cara não vai falar, ele afirmou que o reforço ainda de ativos militares na região vão incluir aviões espiões, P-8, navios de guerra e um submarino de ataque, além de drones. Segundo a fonte da agência, o processo deverá se estender por vários meses. Estão montando um grande ataque à Venezuela. E a previsão é que operem no espaço aéreo e em águas internacionais. Os ativos navais poderão ser usados não apenas, meu caro, para realizar certas operações de inteligência e vigilância, mas também para mapear os cartéis. E também será uma plataforma de lançamento de ataques direcionados e específicos, caso seja tomada a decisão de invadir a Venezuela. Esse papo já está mostrado, meu caro. Parte dessa operação, quando os Estados Unidos deslocaram esses 3 navios de guerra para o sul do Caribe, perto da costa da Venezuela, é sim para conter ameaças de cartéis de tráfico de droga. E também irá, obviamente, pressionar cada vez mais o governo Maduro, e fará isso por dentro. Eu já falo como. Mas o governo americano também aumentou para cerca de 50 milhões de dólares a recompensa oferecida pela cabeça, por informações, aliás, que levem à captura do Maduro. É óbvio, meu caro, que a Venezuela virou um narco-estado. Eles não estão errados nisso. Maduro lidera o cartel de drogas, sim, e é um dos maiores narcotraficantes do mundo. E esse é um risco para o Brasil, tá, meu caro? Que esse sistema, onde o PCC, o Comando Vermelho, tem ocupado não só mais as ruas, não só dominado as ruas do Brasil, mas negócios, gás, aplicativos de trânsito, meu caro. Então, em vários negócios, eles formaram um narco-estado, já um estado dentro do Brasil. O problema é que daqui a pouco esse estado vai ser maior do que o próprio Brasil. Já estão no judiciário, já estão no executivo, já estão nas empresas. Como reação, obviamente, o Nicolás Maduro anunciou na segunda-feira uma mobilização gigante, 4,5 milhões de milicianos. Um número enorme em resposta ao que chamou de ameaça dos Estados Unidos. Veja, ele na mesma hora disse que ia ativar um plano especial para garantir a cobertura com mais de 4,5 milhões de milicianos de todo o território nacional. Tudo isso, na verdade, para encarar as Forças Armadas Americanas. Meu caro, esse cara vai jogar pessoas comuns. Não existe treinar 4,5 milhões de pessoas. A Venezuela não tem esse exército. Ele vai se esconder através de um escudo humano. Essa milícia bolivariana, ela é composta, na verdade, esses 5 milhões de pessoas, de reservistas, senhores, pessoas que nem nunca lutaram em nenhuma guerra. Veja uma foto que saiu do Globo, velhinhas. Ele foi criado pelo ex-presidente Hugo Chávez, que, como todo bom ditador, ele se esconde através da lei,
e da força. Um dos 5, componentes dessa Força Armada Nacional Bolivariana foi criada como um apoio de defesa da nação, mas é o apoio do próprio Maduro. É claro que houve uma mudança. O problema é que Maduro já mudou um pouco o discurso. E por quê? Porque no momento que ele viu que Trump busca um apoio e um acordo com Putin, e esse acordo teve uma grande velocidade, ele compreendeu que um dos seus maiores aliados na região pode entregar a sua cabeça numa boa. E por quê? Como disse, parte dos integrantes do Grupo Wagner pararam na América Latina, dentro da Venezuela. Esses caras é que são um exército de elite, uma milícia de elite que responde ao seu líder russo e que, na verdade, está treinando, eventualmente, e ganhando e dinheiro com isso, óbvio, treinando a milícia de Maduro. Só que esses caras são um exército, já lutaram na África, já lutaram em guerra de verdade. E a realidade, meu cara, é que se Maduro perde o apoio da Rússia, Putin autorizaria a sua milícia, fingindo que é o povo, matar e eliminar o Nicolás Maduro e não vai ou prendê-lo e mandá-lo para os Estados Unidos para servir de exemplo a uma pena duríssima. Mas a tendência maior, considerando a história dos Estados Unidos nessa atuação, como fez com Saddam Hussein, Gaddafi e tantos outros, é eliminar Nicolás Maduro como se o próprio povo fizesse. Tá? E, obviamente, o Grupo Wagner e a traição do Grupo Wagner, ou não a traição, mas a mudança de perspectiva russa, seria perfeita para os Estados Unidos. Ele apenas cerca a Venezuela, começa a atuar a longa distância e deixa que o próprio Grupo Wagner termine o serviço sujo. E existe já um movimento para aceitar esse combate e essa utilização do exército americano em áreas que pode chegar inclusive ao Brasil. O problema é que na Colômbia, o Petro disse que o terrorismo é essa nova expressão das facções que submeteram ao controle da junta do narcotráfico. Veja, está claro que já estão aceitando colocar o narcotráfico como uma organização terrorista no mundo. O governo colombiano já considerou e pede ao mundo que também considere a junta do narcotráfico como uma grande organização terrorista, assim como as suas bandas armadas, em várias regiões. A junta do narcotráfico é herdeira desse bloco do capital, dos paramilitares, e comanda dissidências. Existem algumas, como a Segunda Marquetila e o Clã do Golfo, como disse o próprio presidente colombiano. Veja, existiram atentados. Outro atentado ocorreu em Amalfi, cerca de 370 quilômetros de Bogotá. Na cidade, um helicóptero da polícia foi atacado com um drone, exatamente como fizeram também no Rio de Janeiro, no Brasil. Inclusive, o narcotráfico já tem drones que vieram da Ucrânia. Veja como essas coisas estão interligadas. Como esses drones chegaram no Brasil? Como esses drones chegaram e essas armas chegam na América Latina? Obviamente, com o apoio e financiamento dos grandes bancos e de uma cadeia de logística globalista neoliberal que foi montada para suprir a cadeia de fornecimento global. O atentado resultou, meu caro, na morte de policiais, mais ou menos 8, e tantos outros 8 ficaram feridos. A Europa tiveram 2 incendiários em aeroportos. Existe um terrorismo de Estado que já foi explicado, que é uma linha de atuação da OTAN, uma linha de guerrilha. A ideia dos tecnocratas era gerar um medo e uma necessidade de ação de tal maneira que as pessoas aceitem cada vez mais abrir mão da sua liberdade por uma segurança. E esse é o grande objetivo da OTAN e dessas pequenas guerrilhas e dos cartéis. Sempre que o governo quer implantar alguma coisa, tipo o controle do PIX, ele diz é para combater o crime organizado. E cada vez mais o crime organizado se torna gigantesco. E por que não combate? Na verdade, não existe nenhuma relação. O objetivo de controle é para apenas garantir que você perca cada vez mais a sua liberdade e implementem uma grande tecnocracia. A guerra contra os cartéis, meu amigo, vai exigir sim uma força militar americana, mas também o uso de forças militares, grupos de guerrilha de outros países, entende? Parte do exército da elite da Ucrânia irá para a África. A construção midiática da narrativa já está justificando essa guerra. Recentemente, o Financial Times fez uma série de reportagens falando do tamanho do tráfico de minérios e de drogas na África, na Amazônia e na Síria. É óbvio que isso gera um clima de urgência e necessidade, uma ação imediata. Essa é uma tática conhecida. Inclusive, eles já até batizaram os narcomineiros. Mas o fato é que existe uma economia subterrânea brutal, meu amigo, onde milhões de pessoas, milhares, trabalham ilegalmente em minas desativadas em toda a África.
principalmente na África do Sul, que já foram mais lucrativas no mundo, mas hoje são dominados por cartéis que lutam por esse controle. Há uma mini-guerra acontecendo sim no subsolo sul-africano e existe um problema de segurança e mineração, algo absolutamente estratégico. Essa turma já está usando explosivos improvisados e lutando entre si pelo domínio dessas áreas. É o lado negro dessa corrida do ouro do século XXI. À medida que esses grupos, vão se organizando em toda a África e no sudeste da Ásia e na Amazônia, o fato é que eles têm se unido para fazer mineração ilícita, transportar drogas e tantos outros negócios. O valor do ouro, meu caro, triplicou na última década, e mais de um quarto somente nesse início do ano. Obviamente, os investidores estão buscando uma nova proteção monetária, como já falamos, por causa de tensões geopolíticas. O fato é que esse metal, que é fácil de ser lavado nos grandes centros de comércio e refino do mundo, tem um ativo e tem um valor adicional. Porque no momento, por exemplo, o petróleo, você consegue fazer uma análise e dizer esse petróleo é russo, mesmo que ele seja mais ou menos batizado, como acontece no Brasil e na Turquia, mas o ouro não. Esse comércio é muito difícil. E sabe quem é o maior lavador e recebedor desse ouro do mundo que vem de contrabando? Os Emirados Árabes Unidos. Sim, meu caro, comércio e refino, mas também a Suíça. Esses caras se transformaram num grande imã do recebimento de mineração e de ouro do mundo. Veja, e tudo isso funciona e atende os maiores grupos armados do mundo. Por exemplo, como o Clã del Golfo, que é o maior grupo armado da Colômbia. Até os lados em guerra, também esses caras financiam, por exemplo, a guerra civil do Sudão. Nós estamos vendo uma grande utilização e uma briga que equivale a dezenas de bilhões de dólares, afirmando então que esses grupos hoje de crime organizado já estão incorporados nas grandes cadeias de suprimento global. Isso é importante para você entender. Ou seja, o globalismo e a globalização e essa amplitude, essa globalização das cadeias de suprimento permitiram uma integração do crime também nessas cadeias de suprimento. No ano passado, a organização, por exemplo, que se chama SwissAd, ela estimou que 435 toneladas de ouro, que é o equivalente a 31 bilhões de dólares, já foram contrabandeados da África apenas em 2022, que é o dobro do volume de uma década. No Peru, o maior produtor de ouro da América do Sul, por exemplo, o regulador financeiro já estimou que mais de 40% dos 15 bilhões em exportação foram ilegais. São empresas criminosas que estão lucrando com o comércio de ouro e até mais do que com a própria droga. Veja, esse é o grande problema que nós estamos sendo vistos. E esse é um comércio, amigo, enorme. Se você for a Dubai, por exemplo, já existe o souk, o mercado de ouro, que é praticamente, sem brincadeira, é um enorme shopping center. É gigante, uma área enorme em que se negocia ouro o tempo todo. Joias, ouro bruto, joias, relógios, tudo, dinheiro à vista. É uma área enorme que, obviamente, acaba mobilizando o mercado negro e ajudando a desenvolver esse tipo de coisa na América do Sul. Na floresta amazônica já existe também a atuação desses narcomineiros. Pelo menos o Financial Times já está dizendo que há. Veja, é claro que isso já é uma criação de uma narrativa para que as pessoas digam, óbvio, temos que invadir a Amazônia. Não é por menos. Esse movimento é um movimento dúbio, porque ele tem sido apoiado por vários grupos internacionais. Veja, de um ponto de vista, os liberais, os bancos, utilizam essa cadeia logística global e as estruturas de lavagem de dinheiro global para financiar as suas operações financeiras. Por outro lado, meu caro, eles também têm a pauta ambientalista e nós vamos chegar daqui a pouco, não hoje, em breve, em outros da economia, falar de novo sobre a militarização do dinheiro, tá? Mas, qual é o ponto? Esses caras também olham para a Amazônia e dizem, eu quero ter influência e domínio sobre isso. Por outro lado, outros países soberanos também já veem os nossos recursos como algo importante. Por mais que esses caras compitam, nesse aspecto, dominar áreas estratégicas é uma pauta comum, não uma pauta comum que eles gostem, é um objetivo estratégico que tem que ser atingido. Por isso é que nós vamos ver pessoas e agentes falarem disso de uma forma meio, uma forma
não escondida, mas clara e aparentemente paradoxal. Exemplo, Barroso, que já disse que precisa de ajuda para combater o crime organizado na Amazônia. Ajuda de quem, meu caro? Grupos, então, desses crimes organizados já chegaram na Amazônia e estão em busca de cocaína, e usando territórios remotos como esconderijo para grandes laboratórios de droga e corredores do tráfico. Isso é conhecido e, de fato, tem acontecido. Existem diversas ações que estão mostrando que as turmas estão indo para tráfico e explorar o ouro dentro da floresta tropical brasileira. Já existe uma atividade, às vezes de pequena escala ou média escala, que não é autorizado dentro da Amazônia. A atividade é vital, meu caro. Por exemplo, existe a capital não oficial da lavagem de dinheiro, que é Itaituba. Todos sabem disso, né? Mas ninguém acha. Por que será? Não é verdade? Só que essas autoridades, de certa forma no Brasil, têm sido coniventes com isso e aproveitado as áreas indígenas para garantir que não se possa invadir ou tocar nessas áreas. Porém, traficantes de drogas e membros do PCC e do Comando Vermelho do Rio já invadiram essas áreas, óbvio, e nos últimos anos começaram a fornecer de tudo lá dentro, desde segurança, armas para acampamentos e até envolvimento direto em algumas operações de mineração. O diretor da Amazônia e Meio Ambiente da Polícia Federal já afirmou, inclusive afirmou para o jornal, que traficantes de cocaínas e garimpeiros estão utilizando essa logística sim, inclusive aeronaves e leves e até pistas de pouso clandestinas para garantir o tráfico de drogas e ouro. Esses garimpeiros hoje estão cada vez, meu caro, mais armados, assim como nas favelas brasileiras, com rifles AK-47, metralhadoras e grande arsenal de arma. Ou seja, não conseguimos mais combater essas grandes máfias sem apoio da polícia, sem apoio externo. E essa é uma realidade, sem um apoio militar. E recentemente, várias vezes, políticos liberais têm dito o seguinte: não usem o exército brasileiro para combater o tráfico de drogas. Não é o treinamento. Sabe quem disse isso? Tarcísio, recentemente. Ou seja, se o exército brasileiro não consegue e não pode combater esses narcos mineradores, se o Brasil, a Polícia Federal, é incapaz de conseguir hoje enfrentar esses caras, porque inclusive existe uma cultura do tráfico e com apoio do judiciário, quem combaterá? Eles estão abrindo caminho para exatamente um grupo militar externo invada a Amazônia e acabe combatendo esses caras. Inclusive, essa é a grande pauta dos globalistas, que bate, de certa maneira, com uma pauta que também interessa à tecnocracia americana e até mesmo a uma parcela de segurança nacional de Trump. É uma pauta em comum, objetivos militares, geopolíticos em comum, entende? Só que nós sabemos que existiu por muito tempo também operações de desestabilização feitas pela CIA. E, de certa maneira, como a CIA pertencia a certos grupos globalistas, desde a época do James Byrne, nós sabemos que eles utilizaram também o tráfico de droga para poder operar dentro desse sistema, entende? Ou seja, os gangsters que estão por aí estão atendendo a vários interesses que não apenas, de fato, de um tráfico de drogas simples. No Peru, por exemplo, recentemente, vários trabalhadores foram mortos em ataques de gangues que roubavam exatamente os veios de mina de determinadas áreas e atacando e fazendo que esses povos nativos fossem dominados. Ao preservar áreas ambientais, o que nós vemos é que acabaram facilitando o acesso ao tráfico de drogas e a montagem de áreas ilegais dentro dessas reservas indígenas. De certa maneira, foi o que aconteceu nas favelas, mas a gente não pode falar, porque senão tem um ministro do Supremo fica meio chateado, né? Mas, de fato, as grandes áreas para onde esse dinheiro vai é sim Hong Kong, China, Emirados Árabes e Suíça. É ali que o comércio de ouro no mundo está acontecendo e com um grande centro de lavagem de dinheiro. Historicamente, meu amigo, não há muito o que fazer. Esses caras fazem isso ao longo do tempo. A gente hoje já percebeu que a Suíça, por exemplo, tem uma das maiores reservas de ouro do mundo, assim como os Estados Unidos. Mas Suíça e Emirados Árabes têm trabalhado em conjunto e têm recebido e sido fonte desse grande fluxo financeiro. É claro que os Estados Unidos olham isso já preocupados com
o papel dos Emirados Árabes e dos Emirates, que negociam exatamente esse ouro e cujo dinheiro, depois de lavado, vai para áreas como Suíça e Reino Unido. As barragens de ouro, as barras de ouro, meu amigo, são idênticas, portanto é impossível você ter uma fonte de origem dizendo que aquela origem, aquele ouro vem daquele lugar e não de outro, como eu disse, como acontece com o petróleo. Então, eles até dizem, né, que tem aumentado a fiscalização e inspeção, mas é muito difícil você conseguir administrar isso quando você tem ouro vindo da África, de conflitos do Brasil e de outras regiões, misturados com ouro da própria Ásia e depois revendidos. O controle é muito complexo. Agora, por causa disso, também interessa que a África vive em conflito. Não é por menos que vários desses países, inclusive os Emirados Árabes, já foram acusados no passado de fomentar e financiar conflitos na África para poder garantir acesso a determinadas reservas de ouro, onde essas riquezas naturais, né, acabam abundando de certa maneira, mas tudo uma mineração ilícita. Veja, a África do Sul já foi a maior produtora de alvo do mundo, né, de ouro, né, e ela hoje tem uma criminalidade desenfreada. Essas minas que foram desativadas, né, dos mineiros Amazama, por exemplo, que estão empobrecidos, ou mesmo em Moçambique, agora estão sendo alvo de mineração ilegal e de cada vez mais trabalho escravo. Tudo isso através desses grandes grupos, cartéis, que acabam, sim, sendo conectados diretamente com o setor financeiro. Nós podemos dizer que toda essa nova corrida do ouro, né, gerou crises no Sudão, na África, guerras civis, onde pelo menos 150 mil pessoas já morreram. Um relatório da ONU alegou, por exemplo, que as Forças de Apoio Rápido, que é um grupo paramilitar que os Estados Unidos garantem que fazem genocídio na África, já tem um armamento muito sofisticado. E esse ouro foi gerado por esses caras, acabam exatamente na Ásia. Existe uma lista hoje de vigilância de lavagem de dinheiro e os Emirados disseram que estão reforçando a legislação e pedem, obviamente, dizendo que virão com novas medidas. Mas se você já foi no mercado de Dubai, no mercado Souk, que eu já fui, você vai ver que é impossível o controle. A fiscalização lá é limitada, meu caro, é muito complexo. No caso da Amazônia, então, quase impossível, é uma área muito grande. Nós temos que entender que se não houver um combate real ao crime organizado, nós iremos sofrer, sim, perdas territoriais ou perdas, pelo menos, do direito de tomar conta daquilo que é nosso. Perderemos a figura do jardineiro, né? Essa é a realidade. O fato, meu caro, é que todas essas ações geram uma série de dúvidas sobre como os governos podem realmente derrotar essas redes criminosas, cada vez mais bem financiadas pelo setor financeiro. O fato é que tudo isso leva a uma lavagem de dinheiro sem precedentes. Uma das maiores, né, e mais inacessíveis florestas do mundo, que é a Alta Amazônia, por exemplo, já possui superestradas de exportação de ouro e cocaína para a Europa. Toda semana, meu caro, a polícia brasileira apreende toneladas de cocaínas que saem desses laboratórios de produção ilícita nas selvas ali do Peru e da Colômbia, e até mesmo correm e vão para Manaus, dali ou para Belém, de onde são exportadas, ora para a África, ora diretamente para a Europa. O crime organizado na América Latina é algo absolutamente assustador, que você não precisa nem da geoeconomia para saber disso. É só sair na rua em São Paulo ou tentar andar no Rio de Janeiro com o seu celular à mão. Veja, tudo isso representa um grande braço militar. Quem está realmente combatendo isso? Essa é uma grande questão, entende? Quem de verdade combate os crimes de drogas? Todos esses caras são financiados de alguma maneira pelo sistema financeiro. E o Trump já entende isso. Essa violência, aliás, se tornou uma característica, amigo, da vida cotidiana do brasileiro e de todos na Costa Rica, no Uruguai. Veja, uma nação pequena, são 3 milhões de pessoas, já foi considerada a Suíça da América Latina. O crime organizado se tornou hoje a maior ameaça à estabilidade das nações. O ex-presidente da Costa Rica, por exemplo, disse que nenhum país latino-americano pode escapar de uma influência do narco-estado. É algo assustador e real. A conivência
com isso, tem feito com que a Europa e a África sejam um mercado de bilhões e bilhões de dólares. Um negócio ilegal, mas absolutamente lucrativo, que tem batido os recordes todo ano desde 2003. As drogas ilícitas são as que mais crescem no mundo, meu amigo. Não existe maior negócio melhor do que esse. A produção ilegal saiu de quase 3 toneladas, aumentou 3 toneladas, aumentou 34%. A de cocaína aumentou 53%. Veja, recentemente o Miguel Uribe foi baleado, né, e morreu em decorrência dos seus ferimentos exatamente porque queria combater a política de cocaína que foi criada pela esquerda nos anos 80 e 90 e a atual política que existe hoje. O crime organizado na América Latina realmente agora administra não só mais a questão das drogas, mas um negócio, um portfólio de negócios diversificado, robusto para absorver, meu caro, crises cíclicas, entende? Os criminosos estão acumulando receitas na escala de PIBs nacionais, sem que haja nenhum ônus para o Estado. É impossível. Esses caras estão cada vez ganhando mais dinheiro e se tornando enormes e já estão operando além das fronteiras, em países, por exemplo, com sistemas jurídicos muito fracos. Essa combinação de negócios ilícitos com conivência política é um dos maiores riscos à nossa verdadeira democracia. O novo modelo dessas máfias latino-americanas são absolutamente perigosos para todos nós. Agora, como você vai conseguir combater esses caras é uma das grandes perguntas que está sendo feito. Não por menos, meu caro, Trump está mandando exatamente essa força militar para a América Latina. O Rubio já entendeu a relação não só das drogas, mas das drogas com a segurança nacional, os cartéis com a segurança nacional, com desvio de dinheiro e a sua ligação com os bancos e com o sistema monetário. Veja, o Trump classificou já 8 cartéis como organizações terroristas estrangeiras e assinou essa diretiva para que o Pentágono comece a usar força militar contra eles. Afirmou que essa ordem, né, jurídica permite bases militares dentro de solo estrangeiro. Drones e espiões já estão voando sobre o México, coletando informações do narcotráfico e também no sul do Caribe. O Departamento de Estado dos Estados Unidos ofereceu, não se esqueça, esse de 50 milhões para a captura de verdade do Maduro, porque ele é um dos maiores traficantes do mundo. No entanto, meu caro, o Trump até agora só concentrou-se na ameaça do México, do fentanil, né, onde é uma droga que tem destruído os Estados Unidos e os jovens e os cidadãos americanos e é uma violação mesmo à soberania nacional. Veja, ele está concentrado lá, mas está ampliando essa batalha para toda a compreensão do crime organizado transnacional. E isso é uma questão, sim, geopolítica e estratégica de guerra. Os últimos 5 anos, meu caro, foram coletivamente os mais violentos da história. Já até mesmo no Uruguai, no Cortado do Uruguai lá, o aumento de assassinatos foi brutal. Houve 41% mais homicídios em 2024 do que anterior. As autoridades já estão divididas sobre como lidar com essas histórias terríveis que inundam a mídia e abalam o senso de todos nós. Nós não podemos esquecer que no Brasil as atividades de gangue mudou nos últimos anos. As suas quadrilhas de traficantes hoje são considerados grandes atores internacionais e não apenas mais locais. As autoridades gostavam, brasileiras, de retratar o Brasil como uma vítima de gangue de nações vizinhas que se aproveitavam do Brasil para contrabandear as suas drogas para outros mercados. Só que houve uma complacência, uma adesão clara ao crime local, uma complacência jurídica, uma complacência de tal tamanho que hoje se perseguem policiais que fazem qualquer tipo de uso da violência ou da força contra esses grandes bandidos. Um policial hoje tem mais controle sobre a sua atuação do que teve na história. Como combater com esses caras que carregam armas pesadíssimas, você sendo um policial militar no Brasil? É quase impossível. E com o Estado botando uma arma na sua cabeça jurídica. Veja, essa adesão ao crime foi percebida pelo Trump. Na última década, 2 cartéis brasileiros, com amplas conexões internacionais, estão rivalizando no mundo. O primeiro comando da capital, que começou nas prisões de São Paulo,
já tem agente em 28 países e está envolvido nos tráficos de drogas locais. Estabeleceu ligações com as máfias albanesas e as italianas. O Comando Vermelho veio logo atrás. Esses caras já estão integrados à economia e à política brasileira e ao judiciário. Os traficantes estão se filtrando em negócios legítimos para lavar o dinheiro. É exatamente o que aconteceu. Agora veja, em maio recente, uma delegação americana veio a Brasília para alertar o governo de esquerda do presidente Lula sobre as consequências negativas classificasse o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras. Então, o governo americano alertou sobre sanções financeiras a indivíduos e empresas que lidam diretamente ou indiretamente com esses grupos. E eles disseram, será que os brasileiros entenderam? Não entenderam. Os brasileiros não tomaram, o governo da esquerda de Lula não tomou nenhuma providência contra um combate real do crime organizado. E é por isso, meu caro, que é um importante aviso geopolítico. Recentemente, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, teve o visto cassado de viagem ou de entrada aos Estados Unidos. Qual o motivo disso? Claro que existe uma indústria da perseguição e uma indústria da censura e de direitos humanos que tem sido feita, rompida, né, pelo Supremo Tribunal Federal em uma série de ações que visam acabar com a liberdade de expressão. Mas a coisa é muito mais profunda do que essa, e a gente vai falar disso. Essa indústria da censura está diretamente ligada aos grupos oligárquicos neoliberais, que estão conectados também com o tráfico de drogas. A retirada do visto do ministro Lewandowski é um sinal que os Estados Unidos deu que o ministro da Justiça não combate o narcotráfico e que está sendo leniente, omisso, na melhor das hipóteses, com o tamanho do crescimento do crime transnacional. Caso o Brasil, meu caro, não consiga controlar os cartéis, o México será o nosso futuro. Os grupos do crime organizado, liderados pelo cartel de Sinaloa e pelo cartel de Jalisco, que é essa nova geração, operam impunemente em quase um terço do território. Isso também já acontece no Brasil. Os chefões do tráfico desencadearam, meu amigo, um banho de sangue. Cerca de 45 mil pessoas já foram mortas ou desaparecem todo ano. A maioria que combate o tráfico de drogas, inclusive. Toda a União Europeia, meu amigo, quase, veja, já registrou, se você pensar, a União Europeia, que tem mais de 3 vezes a população do México, registrou em todo o ano 4 mil assassinatos. No México, que é 3 vezes menor, 45 mil, é um banho de sangue. Cidadãos de toda a América Latina estão exigindo resposta para esse problema. 52% das pessoas dos 6 maiores países da América Latina já apontaram o crime e a violência como a sua maior preocupação, meu caro. Muito à frente de outras preocupações tradicionais, como desemprego ou pobreza. Todo esse dinheiro vai parar, meu amigo, na China, nos Emirados Árabes e na Suíça. E até mesmo, não se engane, nos Estados Unidos, através de sistemas bancários extremamente complexos. Por isso é que Trump resolveu enfrentar os cartéis, o sistema financeiro e o neoliberalismo. Porque esse sistema integrou cadeias logísticas de produção mundialmente e hoje buscam indiretamente a liberação das drogas para poder lavar o dinheiro dessas organizações criminosas. Não por menos, meu caro, o sistema liberal reagiu. E essa reação tem a ver com a Magnitsky, tem a ver com o desconforto de Trump com o judiciário e com o executivo brasileiro. Vamos entender o que aconteceu, porque de fato Trump e a inteligência americana olham o Brasil como omisso, se não complacente com o tráfico de drogas e os cartéis. E isso representa um risco à segurança do Estado e da democracia americana, sim. Tudo aconteceu com o apoio do judiciário e principalmente através do complexo industrial da censura. Guarda aí, agora vamos falar de outra coisa, mas você vai entender a ligação. Baseado em documentos recentemente desclassificados por Tulsi Gabbard, e análises profundas de algumas organizações, nós vimos que existiu uma coisa chamada Russia Gate. E isso não é um ataque pessoal ou ódio ao Trump, não. Mas a Russia Gate, que aconteceu em 2017, está diretamente relacionado com o medo de um mundo onde o desenvolvimento econômico e a soberania nacional desafiem a ordem neoliberal imposta desde a morte de Roosevelt. O Russian Gate foi uma ferramenta, meu amigo, do Império Britânico, dos oligopólios financeiros para perpetuar guerras
e censurar dissidentes, com revelações explosivas feitas pela chefe da CIA, Tulsi Gabbard. Recentemente, a gente viu que a Russiagate era o quê? Aquela campanha infame que inundou as manchetes globais no início da presidência do Trump em 2017. Não foi um acidente ou uma mera reação partidária, meu amigo, mas foi algo meticulosamente planejado por elementos do Deep State americano, em aliança com a inteligência britânica e oligopólios, com o objetivo principal de sabotar Trump e as suas políticas econômicas e geopolíticas. O dossiê de Christopher Steele, que é um ex-agente do MI6, que dirigia o escritório russo, serviu como uma pedra angular de uma farsa que alegava que Trump era um ativo russo, comprometido por supostos atos ilícitos em Moscou. Uma narrativa fabricada em colaboração com Richard Dearlove, que é o ex-chefe do MI6 também, do MI6, e que foi alimentada por interesses financeiros centrados na cidade de Londres, das famílias que você já conhece e já ouviu falar. 2 oligopólios financeiros. Ao pintar Trump como um traidor, esses atores buscavam, amigo, não apenas o seu impeachment, mas perpetuar um estado de confronto que justificasse intervenções militares e sanções econômicas, impedindo que os Estados Unidos se unissem a iniciativas gerais de criar uma nova soberania, que buscassem a paz e que buscassem novamente desenvolver o seu país numa nova política, acabando com décadas de políticas neoliberais impostas por Wall Street. O problema, meu caro, é evidente que Russiagate foi um catalisador para um grande sistema de censura em massa, onde as agências como a NSA, o FBI e a USAID pressionaram plataformas do Vale do Silício para silenciar vozes dissidentes, rotulando-as como ativos russos que caso questionassem narrativas oficiais sobre a Ucrânia, eleições ou pandemia, conectando assim, meu amigo, um escândalo aparentemente doméstico com uma agenda muito mais ampla. É desse movimento que surge a pressão para controlar as redes sociais no Brasil, fazer com que as plataformas criassem moderadores, calasse durante muito tempo a direita, chamasse de extrema-direita, que veio a pressão do Supremo para forçar a Big Tech a mediar as redes sociais, acabando com o discurso de ódio. Era necessário preservar a democracia, as eleições, garantir que as informações fossem taxadas de fake news. Tudo isso foi revelado dentro da CIA, não apenas hoje pela Tulsi através do Russiagate, mas também recentemente por Felipe Barros, dentro da Comissão de Defesa e Soberania Internacional do Brasil, de Relações Internacionais e Defesa, que abertamente o Benz disse que Barroso, como presidente do STF, atuou junto aos Estados Unidos para intervir nas eleições brasileiras. Essas ações estão diretamente ligadas ao Russiagate. E o Trump sabe disso. Da mesma forma, meu amigo, vem a ideia também de rotular agentes russos. Todos aqueles que criticam o sistema liberal globalista também nasce do Russiagate. Bom, eu não preciso nem dizer que agora eu entendi da onde veio a ideia de que eu sou duguinista, né? Exatamente, também surge de onde? De pessoas neoliberais que defendem o liberalismo. Nada é por acaso, meu caro. Essa agenda se materializou através, do suposto hack russo do Comitê Nacional Democrata, falsamente atribuída ao GRU russo, que supostamente vazou e-mails para o Wikileaks para expor a manipulação interna contra Bernie Sanders e favorecer Hillary Clinton. No entanto, meu caro, análises independentes foram feitas e mostraram que a transferência de dados que eles falaram era impossível e é que alguém colocou um USB interno, apontando então um grande inside job. Essa falsidade não serviu apenas para demonizar o Trump, mas para justificar a expansão da OTAN para a Ucrânia, culminando no golpe de Maidan de 2014, orquestrado por figuras como Victoria Nuland, sob a administração de Obama. Tudo para usar a Ucrânia como proxy em uma guerra contra a Rússia, que hoje se revela sua verdadeira natureza. Uma operação liderada pela inteligência americana, pela inteligência britânica, junto com grandes oligopólios financeiros, que são dominados por essas empresas financeiras para enfraquecer países e prevenir alianças que desafiariam a ordem liberal rentista. Meu caro, a conexão semântica é claro. Russiagate não é um ato isolado, mas é um capítulo em uma longa guerra contra médias empresas e países soberanos, onde o neoliberalismo, encarnado em economistas como Hayek e Friedman, que promove um Deus ausente, na verdade o livre mercado, que justifica a exploração global e rejeita o potencial criativo humano inerente a sistemas como o de Alexander
Alexander Hamilton, baseado em infraestruturas massivas e desenvolvimento tecnológico. As revelações recentes da CIA, da diretora de inteligência nacional da administração Trump, iluminam essa escuridão, meu caro, desclassificando documentos que expõem toda essa grande farsa, que sabiam que o dossiê, desde o início, era uma completa falsidade, cheio de abelha aqui hoje, meu cara. A situação é crítica, até abelha, né, deve ser mandada pelos liberais, hein? Atenção. Mas todo esse relatório tinha um objetivo, fabricar um consenso de inteligência que incluísse alegações infundadas de interferência estrangeira. Esses documentos mostraram que analistas dentro da NSA e da divisão cibernética do FBI duvidaram da narrativa do hack russo, já que não havia evidências concretas sobre a invasão e a transferência de informação. O que sugere, meu caro, manipulação interna por meio de programas como o Marble Framework da CIA, que é capaz de falsificar impressões digitais cibernéticas para atribuir ataques a qualquer nação. Da mesma maneira, a CIA veio influenciar as eleições brasileiras em conluio com a Suprema Corte Brasileira e por intermédio de Luiz Roberto Barroso do STF, e criou um cenário de censura e perseguição que era a extensão do grande plano do Deep State americano. O Trump já rastreou esses movimentos. Tem fontes do Deep State americano e globalista dentro dos Estados Unidos, mas aos seus braços, ao longo de outros países, e que geram problemas para a segurança americana. Refletindo sobre o papel, né, desse Gabbard, com seu pano de fundo aí de operações de informações de guerra psicológica na Guarda Nacional, surge a questão de saber realmente qual é a profundidade do Deep State americano, que já assassinou o presidente, derrubou o governo dos lugares remotos e acaba criando uma aliança bipartidária e que é também um dos grandes braços do famoso e que você já conhece Teatro das Tesouras. A lógica, meu caro, foi para um entendimento mais amplo. A Russiagate não apenas atacou Trump, mas estabeleceu as bases para o complexo industrial da censura, onde agências como a CISA, né, o FBI e o USAID pressionaram empresas de tecnologia para rotular e censurar qualquer um que questionasse as narrativas oficiais. Covid, Ucrânia, eleições. Entendendo assim a contra-insurgência doméstica contra extremistas, que na verdade são defensores da República Constitucional dos Estados Unidos e no Brasil. O mesmo discurso que existe hoje aqui no Brasil, que censura quem se levanta contra Covid, Ucrânia, o neoliberalismo ou a liberdade de expressão. Veja, tudo isso é a continuação do braço do Deep State americano. Tudo para atacar o verdadeiro humanismo refletido na imagem de Deus, o homem como imagem criativa do Criador, e que impulsiona avanços científicos e tecnológicos que elevam o padrão da vida, como fizeram Hamilton e Lincoln, como estruturas massivas, em oposição ao keynesianismo ou ao austriacismo, que ignoram o progresso físico-econômico. Isso se conecta, meu caro, com a tentativa de balcanizar todas as nações do mundo, retornando a um feudalismo onde as corporações, como a antiga Companhia das Ilhas Orientais, governavam por meio de conflitos étnicos e religiosos artificialmente fomentados, garantindo que nenhum Estado soberano desafie, assim, o grande império rentista montado. Semanticamente, meu amigo, isso reflete sobre um grande choque de paradigmas, um neoliberalismo que promove pessimismo e exploração sem Deus versus um republicanismo criativo que vê na cooperação internacional a chave para a sobrevivência humana, elevando plataformas econômicas por meio de energias de alta densidade e tecnologias inovadoras. A lógica semântica aqui é que esse complexo da censura é uma extensão, meu caro, a extensão do braço dos neoliberais, aplicado internamente para proteger narrativas que mantêm guerras e grandes bailouts financeiros, ignorando a rejeição popular a tais políticas e perpetuando o partido único que serve unicamente a Londres e Wall Street. Por isso, meu caro, você verá os liberais atuando dessa maneira no Brasil. Nada é por acaso. Economistas como Mises e Friedman, com seus nostrums fracassados, têm sido ferramentas para justificar esse sistema, oposto ao sistema americano de Hamilton, que prioriza infraestrutura e criatividade humana para a prosperidade compartilhada. O Russiagate, nesse ponto, meu amigo, foi o veículo para evitar que Trump desmantelasse essa estrutura, pintando como um ativo russo para justificar censuras e guerras. Mas as revelações atuais abrem uma janela para desmontar tudo isso. Veja,
nós podemos compreender o que acontece no Brasil a partir desse ataque a Trump. A conexão lógica foi exatamente para reconhecer que o Deep State transcende partidos, meu caro, une neoconservadores e liberais em uma defesa de uma ordem feudal que apita povos contra povos, garantindo a dominação eterna. E é por isso que o Deep State não quer o fim da guerra da Ucrânia e precisa que a OTAN continue seu papel expansionista. Só que a Ucrânia, meu amigo, não tem mais exército, então precisa usar o que sobrou disso para a África. Por isso que foi sugerido que a Ucrânia deveria receber garantias de segurança, semelhantes ao que a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni chamou do modelo do artigo 5º, que é uma referência à disposição da OTAN. Um ataque ao membro da OTAN é um ataque a todos. O artigo 5º da OTAN é o padrão ouro das garantias de segurança. É por isso que a guerra da Ucrânia e o fim da guerra da Ucrânia, dependendo do acordo que vai ser formado, se for possível atingi-lo, se a OTAN realmente aceitar, porque sentiu que não pode mais resistir a Trump, vai determinar a configuração não da paz, mas da próxima guerra. O que acontecerá lá vai refletir muito sobre todas essas estruturas. O fato, meu amigo, é que o que nos mostra é que o Russiagate, que foi a forma como os neoliberais e o Império Britânico, junto com algumas oligarquias financeiras de Wall Street, criaram para atacar Trump, com medo do descarte desse modelo neoliberal, só mostra o que refletiu no Brasil sobre o complexo industrial da censura. E é por isso que Trump entende corretamente e precisamente o que é a violação real de direitos humanos. Não se trata apenas de Bolsonaro, não se trata apenas do 8 de janeiro, mas se trata de todo um sistema jurídico criado pela Suprema Corte com o objetivo de implantar estratégias que foram criadas dentro dos Estados Unidos pelo Deep State americano a fim de garantir o pensamento único e preservar as estruturas do globalismo e do neoliberalismo, do rentismo. Não por menos, Trump optou por uma censura financeira à Suprema Corte. Por quê? Porque Trump quer jogar dois aliados um contra o outro. Trump tentou, com as tarifas, elevar, alertar as elites financeiras e produtivas do Brasil do risco que significava a manutenção do sistema jurídico para a segurança americana e para o sistema do mundo, como isso acabaria servindo aos grandes impérios oligárquicos. Só que isso não foi percebido. A intenção de Trump não foi claramente vista por essas elites financeiras. Agora Trump dá um passo seguinte. A Lei Magnitsky, ela tem um objetivo: jogar os bancos contra a Suprema Corte, ou evidenciar que esses bancos acordam e concordam com uma política do complexo industrial da censura. Eles vão fingir neutralidade, dizem que não tem nada a ver com isso, mas foram eles que assinaram a carta contra a democracia, pela democracia, Claro que os bancos sempre tiveram lado no Brasil. Vai lá, Dedé, salve o Brasil, mostra qual lado você tá. O fato é que esse combate vai levar a Trump a uma situação clara. Ou você mostra que você concorda e vai lutar contra o complexo industrial da censura, ou no longo prazo nós iremos impor perdas ao setor financeiro, porque revela que esse setor corresponde e é dominado pelos grandes elites oligárquicos. O que o Russiagate mostra é exatamente também como o Brasil e as suas estruturas jurídicas serviram e continuam servindo ao grande rentismo internacional, não permitindo que o Brasil se desenvolva. E é a partir daí, Trump e Rubio têm uma clara visão, junto com a atual diretora da CIA, que é necessário desarmar esses braços. É uma guerra extremamente complexa. Esses caras dominaram a globalização, o mundo, desde 1990. Começa um plano desde 1970, resolve destruir o complexo industrial, a economia industrial, a economia física, desde 1960. Ou seja, há um planejamento claro de domínio, de tecnocracia. O que acontece hoje é exatamente o rompimento. E é por isso que Trump tem atuado nessas três frentes. Atuado contra os cartéis, que é o braço financeiro dos grandes bancos. Não se iludam quando falam de combate à corrupção e lavagem de dinheiro. Ninguém quer de fato prender os cartéis. Eles querem prender empresários e banqueiros, que colocam em risco exatamente esse grande rentismo que domina. Mas Trump quer enfrentar esse sistema, os cartéis, que são os verdadeiros braços do neoliberalismo dos bancos. Ao mesmo tempo, ele entende que as Supremas Cortes foram braços desse sistema neoliberal, como foi previsto na teoria neoliberal mesmo, do colóquio de Lippmann e da Sociedade de Montpellier. Esses caras contaram com as cortes como agentes desse plano. E o que Trump faz hoje é combater esse braço de financiamento indireto, que é o narcotráfico.
os cartéis. Ao mesmo tempo, olha para as grandes reservas, óbvio, de energia. E, ao mesmo tempo, quer também mostrar que o complexo industrial da censura não é apenas um ataque à liberdade de expressão, mas é uma forma, através do controle da liberdade de expressão, impor o pensamento único e manter uma forma, uma infraestrutura mental que garanta o poder aos grandes oligopólios que estão no Império Britânico e no Deep State americano. Meu caro, é isso que acontece, é isso que está por trás da Lei Magnitsky e da pressão que o Trump exerce sobre a Suprema Corte brasileira e sobre os bancos. Portanto, meu caro, agora, se isso vai dar certo ou não, você já sabe, será assunto para o próximo não. Um dos próximos GE Economia.